nossa aula. Vamos falar hoje sobre centro de gravidade. Após a definição do momento, torque de uma força, percebes que cada força exercida em um corpo extenso precisa ser representada em um lugar certo desse corpo. Se isso não for levado em conta, os braços das forças serão adulterados e, consequentemente, seus torques não estarão corretos. Essa preocupação não existia quando o modelo se isso não for levado em conta, os braços das forças serão adulterados e, consequentemente, seus torques não estarão corretos. Essa preocupação não existia quando o modelo do ponto material era aplicável ao corpo. Sabe-se que qualquer corpo sob a influência de um campo gravitacional, o da Terra, por exemplo, se submete a uma força de atração que é a força-peso. E nesse caso, em que lugar essa força deve ser representada? O peso desse corpo extenso precisa ser representado em um lugar certo, um ponto denominado centro de gravidade do corpo. Considere, por exemplo, um cabo de vassoura em sua casa. Imaginando esse cabo dividido em pedaços, haverá uma força de atração em cada um deles. Então você pode ver na imagem, ele pegou um cabo de vassoura e dividiu em pedaços iguais, tá? Mas podemos representar a força de atração total, o peso do cabo, em seu centro de gravidade. Para localizar esse ponto, basta segurar com uma das mãos o cabo da vassoura na horizontal e deslocar sobre ele um dos dedos da outra mão até perceber que o cabo não tomba quando livre da primeira mão. Na primeira situação, observe-se a moça procurando o centro de gravidade de um cabo de vassoura. Em um segundo momento, o cabo já em equilíbrio, apoiado na região do centro de gravidade. Então, observe quando a jovem localiza o seu centro de gravidade do cabo da vassoura, ele fica estável. No ponto encontrado, podemos de fato considerar aplicado o peso do cabo, pois se ele não tomba, seu peso deve ter braço nulo em relação à região em que se apoia. Denomina-se centro de gravidade de um corpo ou de um sistema de pontos materiais discretos, um determinado ponto onde podemos considerar aplicado o peso total do corpo ou do sistema. Centro de gravidade e centro de massa. Representemos por Q e por M, respectivamente, a quantidade de movimento e a massa de um corpo ou de um sistema de corpos. Podemos conceituar o centro de massa do corpo ou do sistema de corpos afirmando que se trata de um ponto com uma velocidade instantânea, VCM, velocidade do centro de massa, tal que o produto massa total por velocidade do centro de massa é igual à quantidade de movimento do corpo ou sistema. Lembre-se que a quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. É fundamental perceber que esse conceito nada tem a ver com o fato de um corpo ou sistema estar ou não submetido a um campo gravitacional. Por outro lado, o conceito de centro de gravidade vincula-se à submissão do corpo ou sistema a um campo gravitacional. Se ele não estiver submetido a um campo gravitacional, o centro de gravidade simplesmente não existe, mas existe o centro de massa. Apesar dessa profunda diferença conceitual entre os dois pontos citados, eles coincidem quando o corpo ou o sistema submetem-se a um campo gravitacional uniforme, situação em que se engastam todos os casos em que precisamos da posição do centro de gravidade.
Centro de gravidade de alguns corpos homogêneos em campo gravitacional uniforme. O centro de gravidade de uma barra cilíndrica ou prismática de um disco ou de uma placa retangular de espessura uniforme, de uma esfera, de um cilindro ou de um cubo, encontra-se no centro geométrico desses corpos, desde que sejam homogêneos. Observe as figuras. Nós temos aqui uma barra. Observe a localização do centro de massa. Então, se a gente traçar uma linha ligando esse ponto a esse ponto com esse ponto, a gente localiza aqui o centro de gravidade. Mesma coisa esse disco, né? Se eu pegar um ponto aqui e ligar aqui, e esse aqui até aqui das extremidades, a gente localiza o centro de massa. Mesma coisa aqui com a placa, com a esfera, com o cilindro e com o cubo. Veja que esses corpos admitem planos de simetria em que o centro de gravidade pertence a esses planos. O centro de gravidade de uma placa triangular homogênea de espessura uniforme está no ponto de encontro de suas medianas, também chamada de baricentro. O baricentro divide as medianas na razão 2/1. Então, eu pego aqui as medianas. Lembre-se que a mediana é aquele segmento de reta que liga um vértice à metade do lado oposto a esse vértice. E o cruzamento dessas medianas, nós temos o baricentro, e o baricentro divide as medianas à razão 2/1. Equilíbrio de corpos apoiados. Vamos ver alguns exemplos em que um corpo apoiado poderá estar ou não em equilíbrio. Exemplo 1. As figuras 1 e 2 a seguir representam uma barra prismática e homogênea, simplesmente apoiada em uma mesa. Então, nós temos aqui a mesa e nós temos aqui uma barra, tá? Observe que existe essa linha vertical que passa sobre o centro da gravidade da barra. Se eu desloco essa barra para a direita, observa que o centro da gravidade ele é alterado e com isso essa barra tende a realizar um movimento circular no sentido horário. Observe. Em 1, a linha de ação do peso da barra, reta vertical passando pelo centro de gravidade, intersecta a região de apoio destacada em azul. Neste caso, a barra não tomba. Já em 2, a linha de ação do peso da barra não intersecta a região de apoio e ela tomba ao ser solta. Olhe o exemplo 2. Nas situações das figuras 1 e 2 a seguir, supondo que o atrito impeça o escorregamento do bloco, ele não tomba em 1, por conta da linha de ação do peso, né, interceder, ou seja, passar na região de apoio destacado em azul. Mas tomba na figura 2. Observe que em 1, a linha de ação do peso do bloco intersecta a região de apoio em azul, no plano inclinado, o que não acontece em 2. Por isso que o bloco da figura 2 ele tende a realizar um movimento circular no sentido horário. Em 1, a vertical que passa pelo centro de gravidade do bloco intersecta a região de apoio. O bloco não tomba. Em 2, a vertical que passa pelo centro de gravidade do bloco não intersecta a região de apoio. O bloco tomba. Exemplo 3. Em uma situação como a figura ao lado, devemos considerar a menor superfície convexa definida pelos pontos de apoio
que no caso é uma região triangular. Para o sistema não tombar, a vertical que passa pelo centro de gravidade deve intersectar essa região. Então, aqui nós temos a região que ele fala, a região convexa, né, a menor superfície convexa, definida pelos pontos de apoio. E nós temos aqui o centro da gravidade desse sistema. Observe que a linha de ação da força-peso intersecta essa região, mantendo o sistema em equilíbrio. A gravura Vendedor de Cestos do pintor francês Jean-Baptiste Debré, de 1768 e 1848, ilustra uma maneira de transportar mercadorias no século XIX, muito usado ainda hoje em algumas regiões do Nordeste. O centro de gravidade do sistema suspenso deve estar em uma vertical, que intersecta a região de apoio na cabeça da pessoa. Então, nós temos aqui o centro de massa desse sistema e a linha da região de apoio, né, de maneira a equilibrar esses cestos. Vamos agora ver algumas questões comentadas. A força F, essa força F aqui, tem de módulo 20 newtons e os pontos A, B e C estão todos no plano do papel. Os pontos representam as interseções entre o plano do papel e três eixos perpendiculares a ele. Convencionando positivos momentos horários, calcule o momento escalar de F em relação a B e a C. Em relação a força F dá tendência de rotação no sentido horário, sendo F igual a 20 newtons e B igual a 3 metros, temos F, o momento de uma força, como vai tender a realizar um movimento no sentido horário, positivo, força 20 newtons, braço 3, 20 multiplicado por 3, 60 newtons metros. Então, observe, né, que quando eu aplico essa força em relação a ele vai tender a realizar esse movimento aqui, ó, no sentido horário. Em relação a B, a força F dá tendência de rotação no sentido anti-horário, sendo o módulo da força F 20 newtons e o braço 2 metros, como no sentido anti-horário vai ficar menos F vezes B, menos 20 vezes 2, que vai dar menos, em módulo, né, 40 newtons metros. Então, observando aqui, ó, quando a gente leva em conta em B, né, em B, essa força vai tender a 40 newtons metros. Em relação a C, a força F não dá tendência de rotação, pois o ponto C pertence à sua linha de ação e assim o braço B é igual a zero. Assim temos M igual a F vezes B, 20 vezes 0, vai dar 0 Nm. Observe que uma mesma força pode produzir diferentes momentos, torques, já que eles dependem não apenas da força, mas também da distância do ponto considerado até a sua linha de ação. Tá? Então, resposta 60 Nm, menos 40 Nm e 0 Nm. Tá? Observe que em relação a B, ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Por isso, sentido anti-horário. Em relação a A, esse movimento. Em relação a C, não tem tendência de giro, não tem tendência de rotação. Tá? Por isso que as respostas serão 60 Nm, menos 40 Nm e 0 Nm. Exercício 8. Uma barra cilíndrica homogênea de peso 200 newtons
e 10 metros de comprimento, encontra-se em equilíbrio apoiada nos pontos A e B, como representa a figura. Letra A. Calcule as intensidades RA e RB das reações dos apoios A e B sobre a barra. Letra B. Usando-se uma corda leve, um bloco metálico de peso 400 newtons é dependurado na barra em um ponto C, à direita de B. Determine a máxima distância x de BC de modo que a barra não tombe. Então, primeiro vamos calcular as reações, pessoal. Então, representando as forças que atuam na barra, nós temos lá no ponto A, eu tenho RA, no ponto B, RB, a barra tem comprimento de 10 metros, o seu centro de gravidade está localizado na metade da barra, então a 5 metros, o P ali está a 5 metros. Então, para nós calcularmos as reações, nós vamos aplicar, como o sistema está em equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os momentos, momentos da força em relação a A. Então, vou calcular o momento da força da reação RA em relação ao ponto A, o momento da força peso em relação ao ponto A e o momento da reação do ponto da reação RB em relação a A. A somatória de todos esses momentos irá ser igual a zero. Então, ficará RA vezes 0 mais a força peso, né? Ele dá também o peso da barra, que vale 200 newtons. Então, vai ficar 200 multiplicado por 5. A força peso, se a gente for ver a relação, ele tende a girar a barra no sentido horário, por isso positivo. Já a força RB tende a girar a barra no sentido anti-horário, por isso negativo, fica menos RB vezes 8 igual a zero. Fazendo o cálculo, né? 200 multiplicado por 5 vai dar 1000, né? Aí, esse cara que está positivo, vai para o outro lado, fica positivo, aí vai ficar 1000 dividido por 8. 1000 dividido por 8 vai dar 125 newtons. Como a somatória das forças é igual a zero, então a força peso igual às reações RA mais RB igual a peso. Como eu já tenho o valor de RB, que vale 125, RA vai valer, nós temos a igualdade aqui, ó, RA mais 125 newtons igual a 200. Então, RA vai ser 200 menos 125, que resultará em 75 newtons. Letra B. A máxima distância pedida corresponde à situação em que a barra está na iminência de tombar. Nessa situação, ela se apoia exclusivamente no suporte B e, portanto, a reação do suporte A, RA, vai ser nula. Representando as forças, então nós temos lá o ponto C, nós temos a RB, que é o ponto de apoio, e o peso da barra. Então, em relação a B, eu vou ter o momento da força RB em relação ao ponto B, mais o momento da força peso em relação a B, mais o momento da tração, né, da tração T, que vai ser igual a zero. A reação, o momento da reação de RB, como ele está no ponto de apoio, vai ser um braço de alavanca, será nulo, por isso que vai ficar RB vezes zero. O peso tende a realizar um movimento no sentido aqui, ó, anti-horário, negativo, então vai ficar menos 200 vezes 3, ele está a 3 metros de distância, né? Mais 400 newtons vezes x, que é a distância que nós queremos saber. E essa força C, ele tende a realizar movimento no sentido horário, por isso positivo. 200 multiplicado
multiplicado por 3 vai dar 600, né? Esse 600 vai para o segundo membro, aí eu faço 600 dividido por 400, que resultará em 1,5. Se fosse obtido um valor de x maior que 2 metros ou igual a este valor, o que você concluiria? Então, respostas são as reações 75 newtons e 125 newtons. E a distância, né, que ele pede, determina a máxima distância de x de B a C, de modo que a barra não tombe. Se fosse 2 metros, com certeza a barra iria tombar. Questão número 9. Uma bicicleta equipada com um câmbio de várias marchas possui algumas rodas dentadas, coroas, ligadas ao pedal e outras ligadas ao eixo de roda traseira, chamada de roda motriz. Essas coroas têm raios RI diferentes. Para cada par de coroas acopladas pela corrente, temos uma marcha. Com relação à diversidade dos raios das coroas, qual é a melhor escolha, melhor marcha? Letra A. Numa subida muito acentuada, situação em que o fundamental é conseguir subir, não desenvolver altas velocidades. E letra B. Quando se pretende desenvolver altas velocidades numa pista horizontal. Em todo o desenvolvimento dessa resolução, expressaremos os torques em relação ao centro das coroas. Além disso, as coroas serão consideradas em equilíbrio de rotação, isto é, em movimento de rotação com velocidade angular constante. Assim, em módulo, os torques horários e anti-horários serão sempre iguais. Nas figuras a seguir estão representadas as forças relevantes à análise que vamos fazer. É bom lembrar que, com as coroas em equilíbrio de rotação, a intensidade F2 da tração em todos os pontos da corrente é a mesma. Olha só, então nós temos ali o conjunto coroas mais corrente, no sistema constituído pelo pedal e pela coroa, nele temos. Então nós temos aqui, pessoal, a coroa maior e a coroa menor. Eu tenho aqui o raio R1, eu tenho a distância B1, eu tenho aqui a força F1 aplicada sobre o pedal e eu tenho as forças F2, né, devido à conexão dessas correias. Observe que a conservação dos momentos. Então, quando eu multiplico aqui, ó, o pedal, aplico F1, ele está realizando um movimento no sentido horário, vai ficar então F1 vezes B, vai ser igual a F2, né, vezes R1. Então, a relação, o módulo de F2 vai ser igual a F1 vezes B1 dividido por R1. No sistema, constituído pela roda traseira e pela coroa correspondente, temos, agora vamos pegar aqui, ó, a roda traseira, né? Eu tenho aqui a coroa com as marchas, o raio R2 e aqui o R3 e a força F3 relacionado aí ao atrito, né, da roda com o solo. Então eu tenho aqui F3 vezes R3, né, no sentido anti-horário, vai ser igual a F2 vezes R2. Então, F3 vezes R3 igual F2, nós já determinamos aqui, ó, vai ser igual a F1 vezes B1 sobre R1 vezes R2. Observe, então, que F3 será igual a F1 multiplicado por R2 dividido por R1 vezes B1 dividido por R3.
B1 e R3 constante. A última expressão obtida, né, permite concluir que para um determinado valor de F1, quanto maior for R2 e menor for R1, maior será F3, ou seja, mais intensa será a força motriz que a bicicleta receberá do solo. Então, essa é a melhor combinação: menor coroa ligada ao pedal e maior coroa da roda traseira. Como vimos lá no capítulo 3 de movimento circular uniforme, as frequências de rotação das coroas combinadas são inversamente proporcionais aos seus raios. Então, as velocidades tangenciais do movimento circular uniforme dessas coroas, né, elas têm a mesma intensidade. As velocidades é a frequência angular vezes o raio, então fica W1 vezes R1 igual a W2 vezes R2. A frequência angular é 2π vezes F1, que é a frequência, né, o número de voltas pelo tempo, igual a 2π F2 R2. Então, fica F2 dividido por F1 é igual a R1 dividido por R2. A F2, então, vai ser igual a F1 vezes R1 dividido por R2. Note, então, que R1 menor e R2 maior minimizam F2, que é a frequência da roda traseira, roda motriz. Por isso, altas velocidades não são conseguidas nessa situação. Letra B. Neste caso, devemos maximizar F2. Para isso, interessam o maior valor de R1 e o menor valor de R2. Então, a melhor combinação é maior coroa ligada ao pedal e menor coroa da roda traseira. Note que R1 maior e R2 menor contribuem para a redução de F3. Isso, entretanto, não é importante, porque não são necessárias forças de grande intensidade para acelerar suficientemente a bicicleta em uma pista horizontal. Então, resposta da letra A, menor coroa ligada ao pedal e maior coroa à roda traseira. E letra B, maior coroa ligada ao pedal e menor coroa da roda traseira. Exercício 10. Na figura ao lado temos 3 tijolos idênticos, de 24 centímetros de comprimento empilhados. Determine os máximos valores de x e de y para que a pilha ainda se mantenha em equilíbrio, como mostra a figura. Para que a pilha se mantenha em equilíbrio, devemos impor que o tijolo A esteja em equilíbrio sobre B e que o conjunto AB esteja em equilíbrio sobre C. Então, tem que calcular a distância máxima, x máximo. Nós temos a linha tracejada rosa ali, representado o centro de massa do tijolo A. Nós temos o peso de PA. Para o tijolo A estar em equilíbrio sobre B, é preciso que a linha de ação do peso de A intersecte a região de apoio de A sobre B. Então, tá a intersecção, né, da linha de ação da força peso de A em uma superfície de apoio em B. Para o tijolo A estar em equilíbrio sobre B, é preciso que a linha de ação do peso de A intersecte a região de apoio de A sobre B. Assim, o máximo valor de x é de 12 centímetros. Para o conjunto AB estar em equilíbrio sobre C, é preciso que a linha de ação do peso de AB intersecte a região de apoio de AB sobre C. Então, nós já determinamos ali 12 centímetros. Como assim, vamos ter que o y máximo, para que esse sistema não caia, resultará no valor de 18 centímetros. Então, lá, ó, 24, quer que você determine o valor de x e de y.
nós de A sobre B, a distância máxima é 12, e do sistema AB, né, a gente vai observa aqui, vai dar aqui 6 centímetros. Mas como que eu cheguei nesse valor de 6 centímetros? Fazendo essa combinação, né, para o conjunto AB estar em equilíbrio sobre C, é preciso que a linha de ação do peso AB intersete a região de apoio de AB sobre C, que nesse caso aqui vai ser de 6 centímetros. Então, 12 mais 6, 18. Respostas, então, vai ser 12 centímetros e 18 centímetros.